Pai Celestial, nós estamos diante da Tua presença, nós temos a Tua palavra em mãos, e nós sabemos, Senhor, que nós não temos em nós mesmos capacidade intelectual, mental, para entender a Tua palavra. Homens inteligentes, na mídia, homens com capacidade de entender muita coisa, mas não tem capacidade de entender a palavra do Senhor, porque não tem o Espírito Santo. Nós te agradecemos porque nós não somos tão aguçados, nós não temos uma mente tão fértil, nós não somos tão inteligentes, mas a Tua palavra diz que o Senhor ocultou essas coisas aos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos. Nós podemos entender a Tua palavra na íntegra, porque o Senhor é quem nos revela, o Senhor é quem fala conosco. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de ouvir e entender a Tua palavra. A nossa fé é acrescentada, a nossa fé é solidificada quando nós ouvimos a Tua palavra. Que assim seja, é a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém. Amém, queridos? Lucas capítulo 15. Deixa eu fazer aqui o preâmbulo, aqui, porque hoje é o final. Primeiro, por que eu estou pregando sobre a ovelha? Comecei com a ovelha perdida, já preguei as três parábolas, que as três estão uma perto da outra. Jesus falou tudo simultaneamente. Porque a Marta falou que as pessoas não entendem bem sobre a ovelha perdida e que eu não havia pregado. Eu penso que eu já tinha pregado aqui em Bethlehem sobre a ovelha perdida, mas aí ela falou isso, eu falei, bom, também eu não tenho muita certeza se eu preguei ou não, mas que eu tenho uma claridade muito grande com esses textos, eu tenho. Aí, porque ela falou assim, todo mundo na igreja pensa que quando se fala em ovelha perdida, fala do desviado que saiu da igreja e o pastor tem que ir atrás do desviado e trazer ele de volta. Eu falei, não, isso aí não tem nada a ver, gente que não leu com cuidado a palavra de Deus. Aí nós fomos estudar, estamos estudando a palavra de Deus, aí o que diz lá é o seguinte, Jesus era criticado, no capítulo 15, versículo 1, Jesus era criticado pelos fariseus, porque Jesus comia com os pecadores, recebia os pecadores. Então Jesus falou a parábola da ovelha perdida. Então por que Jesus falou a parábola? Porque eles estavam criticando Jesus que comia com os pecadores. Quem são os pecadores? Quem eram os pecadores na época de Jesus? Eram os gentios, quem não era povo de Israel. O povo de Israel são as 99, que Jesus veio para o seu, Jesus veio para ser pastor de Israel, e Israel não quis. Abandonou Jesus, aí falou, como é que esse homem come com os pecadores? Jesus disse, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, eu vou trazer para o aprisco, e vai ser um só rebanho e um só pastor. Então Jesus estava declarando em João 10, que ele é o pastor que veio para salvar tanto Israel como os gentios, aqueles que creem. Aí em João 10 diz assim, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Quem segue Jesus é porque conhece já a voz do Senhor Jesus. Muitos judeus não seguem Jesus. Muitos judeus não fazem parte do povo de Deus hoje, porque o povo de Deus hoje é a igreja. E muitos pecadores, nós, eu, você, nós ouvimos o Senhor, nós seguimos, Ele nos pegou, Ele nos curou, Ele nos tratou com as nossas feridas, carregou nos ombros, e nós estamos hoje fazendo parte da igreja. Então, 99, o povo de Israel, a ovelha perdida, somos nós. Uma coisa que a gente aprende é o seguinte, a ovelha perdida, ela está perdida, ela sabe que está perdida, mas ela não sabe voltar. Por isso o pastor tem que ir atrás. Por isso Jesus veio, porque se Jesus não veio para mostrar que Ele é o caminho, Ele é o Salvador, o homem ficava perdido. E a igreja falar que Jesus é Senhor, para que as pessoas venham ao conhecimento dessa revelação de que Jesus é o único pastor e que a igreja é o rebanho dele. Então a igreja precisa agora, que nós somos o corpo de Cristo, pregar o evangelho e ir atrás dos pecadores para ganhá-los, para colocá-los aqui, porque a ovelha não sabe voltar. A ovelha não sabe o caminho de volta. Nós aprendemos. No capítulo 15 de Lucas, do versículo 8 em diante, fala sobre a mulher e a moeda, a dracma. A dracma é uma moeda romana, uma dracma perdida. Ela perde a moeda aonde? Ela perde a moeda em casa. Então em casa tem parâmetro, tem parede. Perdeu em casa, não perdeu no campo. As ovelhas estavam no campo, no deserto. A ovelha saiu, está no meio do mato. Agora aqui não, é dentro de uma casa. Se é dentro de uma casa, essa mulher representa o quê? Mostrei para vocês que na Bíblia, se você quer fazer uma exegese, uma hermenêutica, sempre quando se fala em mulher, quando você vai fazer uma analogia da mulher na Bíblia, está falando sobre povo ou a igreja. Ou é a igreja católica, ou é a igreja evangélica, ou é povo de Israel.
sempre quando a Bíblia fala sobre a mulher, eu falei aqui no capítulo 12 de Apocalipse, capítulo 17 de Apocalipse, fala de duas mulheres. No Velho Testamento fala de mulheres significando o povo de Israel, que era como a esposa de Deus e estava traindo o Senhor com idolatria. Então, quando se trata de mulher, a gente logo pensou, é a igreja. Se é a igreja, a moeda, ela não saiu, a culpa da moeda estar perdida é da mulher. Então, onde é que a mulher entra aqui como igreja? Entra que muita gente dentro da igreja está praticamente abafado, a vida espiritual está completamente ruim, e a igreja precisa, como fez a mulher, acender a candeia, que é a lâmpada, a luz é a palavra de Deus, e começar a limpar essas moedas, que toda moeda tem uma efígie, toda moeda tem uma imagem. Nós somos a imagem de Deus, nós temos a imagem de Deus, mas a poeira da casa, a casa antigamente não tinha piso, era de chão batido, a poeira suja a imagem e você não vê a imagem. É o que a igreja precisa fazer uns com os outros, perdoar, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, para a gente limpar a vida do nosso irmão, para que a imagem de Deus seja restaurada. Então a oração tem peso nisso, a comunhão, a amizade tem muito peso para que as pessoas sejam purificadas e lavadas aqui dentro da igreja. Aí usamos também aquela comparação de Jesus lavar os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés dos discípulos e Jesus disse para Pedro, Pedro, eu preciso lavar seu pé. Pedro disse, de jeito nenhum. Eu tenho que lavar o pé do Senhor, porque é a questão de autoridade. Jesus disse, se eu não te lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então me dá um banho todo. Jesus disse, quem está limpo não precisa lavar senão os pés. E Jesus disse, se eu, mestre, vos lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. A lição que Jesus estava nos dando em João 13, era uma lição de que eu preciso ajudar o meu irmão. Eu preciso conhecer o meu irmão, saber. Porque a gente sabe, se a gente tiver interesse em ajudar o irmão, de abençoar o irmão, você encontra com o irmão aqui, um dia ele chega contente, depois ele chega com um semblante caído, aí você percebe que tem alguma coisa errada. A igreja está tão dura, tão seca, que a igreja, quando vê um irmão com a carinha triste, o irmão não pergunta nada, porque já sabe, se perguntar, ele vai falar, eu estou mal, aí você vai ter que ajudar, né? E principalmente quando se toca em dinheiro, então aí que não quer saber. Se a pessoa está bem financeiro, está precisando de alguma coisa, aí você quer, oh, Deus abençoe, Deus abençoe. E a Bíblia, Tiago, por exemplo, ele declara assim, se na igreja tiver gente passando necessidade, e você tem o como ajudá-lo, e você não fazer sua religião é vã. Então nós precisamos ter um pouco mais de compreensão, de amor uns pelos outros. Se o irmão está passando necessidade, está com problema, por exemplo, se eu chego para o Mário e o Mário está com o semblante caído, eu vou perguntar, e daí, Mário, como é que está? Tudo bem? Não, está mais ou menos. Aí eu sei que não está legal, está mais ou menos, porque o semblante está triste. Você quer conversar comigo? Você quer falar? Não, eu prefiro não falar. Tá bom, eu vou orar por ele, tá bom? Ó, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com o Mário, mas eu vou orar por ele. E essa deve ser a norma da igreja, uma coisa assim, sem glória. Eu não faço nada, isso é uma normalidade. Se esse irmão tem abertura, o Mário fala, eu quero conversar. Aí conversa com a gente fica sabendo o problema que ele está enfrentando, ou em casa, ou no trabalho, ou consigo mesmo, e tal, seja financeiro, seja qualquer circunstância, ele fala, a gente tem que guardar isso para a gente, espalhar para todo mundo, que aí é fofoca, Deus detesta. Você vai orar, meu Deus, abençoa o Mário, sua situação. Irmão, se a igreja começar a pensar nisso, orar uns pelos outros, a coisa deslancha. Agora veja só, no versículo 7, quando a ovelha foi encontrada, quando Jesus me achou, quando Jesus achou você, diz assim, ó, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, pecador que se arrepende, sou eu, é você que se arrependeu, do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Israel não quer se arrepender, Israel é orgulhoso, uma nação cheia de orgulho. Aí Deus está dizendo aqui, é melhor um pecador que se arrepende do que Israel todo que não quer nada com Deus, acha que está com o rei na barriga, que é maior do que nem precisa de Jesus. E criticava Jesus. No versículo 10, agora essa dracma perdida que a mulher achou, ela convidou as vizinhas, os vizinhos, vem comemorar comigo, se alegrar comigo. Versículo 10, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A minha pergunta é, quem são os vizinhos e as vizinhas que a mulher convidou para festejar, para alegrar? Quem são? Os anjos. Há alegria diante dos anjos de Deus, na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quando você restaura a vida de um irmão, os anjos que estão conosco neste culto, eles ficam contentes, eles se alegram, porque você está ajudando o irmão, está fazendo isso porque Deus nos ensinou.
Parábola do filho pródigo, a seguir, versículo 11, já falamos aqui. A diferença, a mulher tem que acender a luz e varrer a casa para achar. A ovelha, o pastor Jesus tem que ir atrás, a igreja pode ir atrás e trazer pecador. Agora o filho mais novo, irresponsavelmente, ele saiu de casa porque ele quis. Pensa bem, na obra de Deus, no reino de Deus, Deus é tão bom que ele não segura ninguém na marra. O filho mais novo chegou e falou: pai, me dá a herança aí que eu quero sair. O pai estava vivo ainda, tinha que morrer para pegar a herança. O pai dividiu entre eles, 1/3 para o filho mais velho, 1/3 para o filho mais novo e 1/3 para o pai. E o filho chegou, depois de algum tempo: eu vou embora. Saiu, juntou tudo, foi embora. O pai deixou sair. Aí vocês sabem que teve uma crise, ele gastou dinheiro irresponsavelmente. Aí, de repente, ele caiu em si e disse: eu tenho que voltar para casa. Olha só, agora o filho saiu e o pai ficou aonde? Em casa. O pai não foi atrás do filho. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho sabe o caminho de volta. Então o pai já tratou bem, o pai já deu herança, o pai não segurou, quer ir embora, pode ir. Aí foi. Quando foi, o pai ficou esperando. Tem misericórdia, tem compaixão. Cadê meu filho? Onde está meu filho? Olhando lá. A Bíblia diz que quando ele viu o filho lá longe, talvez cabeludo, barbudo, maltrapilho, descalço, fedorento, porque estava trabalhando no meio dos porcos. É uma degradação para o judeu a pessoa viver no meio dos porcos. Quando ele está voltando, a Bíblia diz que o pai o viu longe, correu ao seu encontro, abraçou o filho, beijou o filho. Esse é o nosso Deus. Deu um beijo naquele fedorento, abraçou o filho e trouxe o filho para dentro de casa. E depois fez aquela festa, matou um bezerro gordo, dança, música, um anel no dedo, roupa nova nele, sapato nele. E o filho então foi restaurado. E a Bíblia diz: é justo nós alegrarmos, porque esse meu filho estava, olha só o versículo 22, trazem um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto, saiu da igreja, morre espiritualmente, saiu da casa do pai, morre espiritualmente. Ele estava morto e voltou à vida. Olha que coisa linda, ele voltou à vida porque a vida está na casa do pai, o pai é que dá vida, o pai é que põe roupa, o pai é que dá sapato, o pai é que dá comida. Ele foi e estava perdido, o filho estava perdido, é filho, mas estava perdido. E começaram a festejar o seu regresso. Muito bem, agora a segunda parte da parábola do filho pródigo. Inclusive, eu creio que Jesus não terminou a parábola do filho pródigo. Ele deixou no ar para a gente perguntar hoje, para você discutir, para você pensar comigo o que aconteceu depois do final dessa história. 25. O que diz a Bíblia aí? Enquanto isso, o quê? O filho, leia comigo. Enquanto isso, o filho mais velho estava onde? Estava em casa ou estava no campo? No campo, então não estava em casa. Você aprende, a casa é a casa do pai, é o reino de Deus. Mas a pessoa que não participa do reino de Deus, da casa do pai, tem pessoas que ficam no campo. Veja só, quando aproximou da casa, ouviu a música e o que mais? A dança. Como é que houve dança? Barulho, música ritmada, então tem dança, tem gente falando, tem gente rindo, a brincadeira está lá. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou. E seu pai fez o quê? Matou um novilho gordo, que mais? Por quê? Recebeu de volta são e salvo. Tem uma Bíblia ali para ela? Tem ou não? Quem é que tem uma Bíblia aí? Tem aí? Daí, eu tenho aqui também. Porque se ler é melhor do que falar aqui. Você entregou? É a sua ou é a dela? Da Luana? Ah tá, da Luana. Porque tem uma Bíblia aqui, sobrando. Presta atenção aí agora. O filho está no campo. Quando ele sabe, o servo fala assim: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, está fazendo uma festa aí. Presta atenção agora. Porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho, versículo 28, diz assim: o filho, quem mais? O que diz aí? O filho mais velho. Ué, como é que pode? Dois irmãos, um com ódio do outro. Encheu-se de ira. Vocês estão vendo? Está fora do reino. A ira não faz parte do povo de Deus. Ira é pecado. Quando a pessoa está em pecado, a pessoa pode ser filho, mas está fora da casa do pai. Esse cara cheio de ira, fez o quê? Não quis entrar na casa, não vou entrar. Ó,
Não quer entrar na casa do Pai? Está pertinho. Jesus disse para um homem que chegou para ele e disse assim: bom mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí Jesus também botou o cara na parede. Jesus disse assim: bom é somente Deus. Por que você está me chamando de bom? Bom é somente Deus. O que Jesus estava falando para aquele homem? Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende. O que Jesus estava dizendo para ele? Você está me chamando de bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Então toma cuidado, cara, que você está me chamando de Deus. E o povo não cria que Jesus era Deus. Toma cuidado, você está me chamando de Deus. Bom, somente um que é Deus. Aí ele ficou, puxa, eu chamei Jesus de Deus. Passou, aí Jesus disse assim: olha, vou dizer uma coisa para você. Você não está longe do reino de Deus. Esse homem que Jesus falou estava onde? Estava perto, mas não estava dentro. O filho pródigo estava onde? O filho mais velho estava onde? No campo. Estava dentro da casa? Não. Isso significa o quê? Dentro da igreja, querido. Isso é muito forte, vou ter que falar. Dentro da igreja, muita gente está dentro aqui, parece que está dentro, mas não está. Vocês estão entendendo? Muita gente parece que está dentro, mas não está. Porque igreja não são as quatro paredes. A igreja não é o banco. A igreja não é carregar a Bíblia. A igreja não é a gravata. A igreja não é você cantar. A igreja não é você... Igreja não é isso. A igreja é quem nasceu de novo, que tem uma nova vida em Deus. Pode ter templo, pode não ter templo, pode ter gravata, pode não ter gravata, pode... Irmãos, não é isso, não é o exterior. A igreja é o povo de Deus, nascido de novo, que tem uma comunhão entrelaçada com o Pai, que ama o Senhor. O Neto está falando que ele é criado, foi criado dentro da liturgia evangélica. Eu também fui criado. Nós somos filhos eu sou filho de pastor. São 5 irmãos pastores na minha família. Meu pai era pastor. Então, a gente é acostumado com igreja, acostumado. Mas isso aí, muitas vezes, na minha adolescência, havia época em que eu estava completamente fora da igreja e dentro da igreja. Eu tocava na banda, eu pregava, eu cantava, sabe, namorava as meninas da igreja e tudo, mas estava fora da igreja, porque a minha vida não condizia com o reino. A minha vida não condizia com o Pai. Muito diferente do Pai. Deus é santo, Deus é puro, e eu completamente imundo. Com 17 anos, Deus trabalhou na minha vida para nunca mais sair. Aí eu entrei, não? Aí eu entrei na casa. E o filho mais velho que não quer entrar, vamos entrar? Não vou entrar. Eu não quero sentar na mesa com meu irmão. Eu não quero comer esse bezerro gordo com meu irmão. Eu não quero dançar a dança para o meu irmão. Não quero festejar com meu irmão. Então tem muita gente que não encaixa com a igreja. Eu não estou dizendo falar mal da gente, não. Que não nasceu de novo, que não tem prazer, não tem comunhão. Irmãos, aqui é muito sério o assunto que nós estamos tratando aqui, porque Jesus falou, e eu estou apenas lendo aqui. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai fez o quê? O que o pai fez? O pai não foi atrás do filho mais novo, mas foi atrás do filho mais velho. Por quê? Porque estava no campo, estava perto. Então o pai saiu: meu filho, o que está acontecendo com você? Entra aí, insistiu com ele. E ele respondeu o quê? Agora leia aí. Ele respondeu o quê? Diga. Todos esses anos eu tenho trabalhado como o quê? É filho ou é escravo? Ele é filho ou é escravo? Ele é filho, mas está vivendo uma vida de escravo. Você entendeu isso? Na igreja tem crente que não desfruta do prazer de pertencer a Deus. Faz tudo na obrigação, na raiva. Irmão, se você não tem prazer de estar nesse lugar, você é escravo. Você vem na marra. Escravo trabalha na marra. O escravo tem que trabalhar o dia todo. E o patrão tem que ficar muito obrigado porque ele trabalhou. Não tem nada disso. Ele é obrigado a fazer. Agora, querido, se a gente é obrigado a mexer, tem alguma coisa errada com a nossa filiação. Cachorro, eu já falei para você, vou repetir aqui. Cachorro do campo, cachorro do mato, cachorro da roça solto. Lá no Brasil só tem isso. Como é que vive um cachorro, meus cachorros, quando eu era criança? Lá em Porangatu, Goiás, eu tinha 10 anos, eu tinha 2 cachorros, um grandão assim, um preto, todos 2 grandão preto, bom de briga que só isso. Meus cachorros ficavam soltos, mas a noite toda eles corriam para lá, pegavam gambá, cobra, tal, briga com o outro e tal, mas gostavam de ficar perto da gente. Onde estava o cachorro está ali, e o quintal sem muro, pertinho da gente. Um era perigoso porque ele mordia as pessoas, então você andava mais na corrente. Mas o negrinho ficava do nosso lado, deitado, a gente ia para um canto e está lá e tal. Cachorro de apartamento, meu Zico. O Zico, ele é terrível. Eu fechei os buracos todos da cerca, o Zico fica de olho doidinho. E um dia ele passou, ele tem doença na costela, na espinha aqui.
Um dia, cadê o Zico? O Zico passou debaixo disso aqui, eu não sei como é que ele passou. Com roupa de frio e tudo. Saiu, se perdeu, a mulher achou, entregou o Zico lá, todo lamiçado. Todo sujo, todo fedorento. Falei, que cachorro enjoado. Tem tudo aqui. E ele quer, o que ele quer lá fora? Lá ele não consegue nada, ele não consegue comida, ele não consegue nada, só consegue ficar sujo na lama. Podia ficar quietinho aqui, mas ele muita prisão, ele quer sair. A mesma coisa é quando você se sente obrigado a fazer a obra de Deus, querido, você não é livre. Quando você é livre, você pode, eu posso ir para o mundo, eu posso hoje, agora estar em qualquer lugar, não, eu vou adorar o meu Deus, vou estar na presença de Deus, na casa de Deus. Estou falando da parede, não. O povo, na casa de Deus, cantando, louvando a Deus. Quando você começa a sentir esse prazer, isso é sinal de filiação, você é filho. Quem não é filho é escravo. O filho mais velho diz que ele era o quê? Escravo. Na marra, não vou entrar, eu trabalho igual um doido. Tem um versículo na Bíblia que eu falo assim, depois da vírgula. Eu vim para que tenham vida, vírgula, e... Vamos lá novamente. Eu vim para que tenham vida, vírgula, e... Então, tem muita gente que tem vida, mas não tem vida em abundância. Não desfruta de Deus, do prazer, do louvor, da música, prazer de cultuar, de ler a palavra, de orar. Por que não tem prazer nisso? Porque se você está achando que o pai é um carrasco e você tem que trabalhar de sol a sol, você não desfruta da igreja, do reino. Agora minha pergunta. Ele fala ainda, esses anos tenho trabalhado como escravo, a teu serviço. Quer dizer, Deus, o pai não mandou nada, ele está trabalhando. E nunca desobedeci às tuas ordens. Presta atenção. O que é isso aqui? E nunca desobedeci às tuas ordens. O que é isso aqui? O que vocês acham que é? Religiosidade. Regra. Aí o cara, irmão, a Bíblia diz que ninguém cumpre mandamentos, os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você tropeçar em um, você tropeça em todos. Então ninguém obedece todas as ordens. Ninguém obedece tudo que Deus... Ninguém. Mas eu tenho prazer, porque o meu pai é um pai de misericórdia. Ele não é conivente com o pecado, mas ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que eu sou fraco. O pai perdoa, o pai ajuda, eu e você. Mas quando você acha que você está por cima, eu obedeci todas as suas ordens, está com nada. Qualquer um que acha que está, é porque não está. Qualquer um que acha que não está, é esse que está. Eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia de Deus. Aí você está. Hoje eu recebi a mensagem que eu mandei para vocês hoje sobre oração. Aí alguém me mandou assim de volta. Eu não tenho um coração contrito, eu tenho um coração igual ao coração de Deus. Não entendi o que a pessoa falou. Depois eu vou conversar com ela. Está dizendo que o contrito não é válido? A Bíblia que fala isso. Um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás. E o texto que eu coloquei lá, de Isaías 57, 15, diz assim: assim diz o alto que habita nos mais altos céus, no alto e sublime trono eu habito, mas também eu habito com contrito de espírito. Deus não quer que a gente seja igual a ele ou maior do que isso. Isso é do diabo. Eu tenho o coração igual de Deus. Nunca ninguém vai ter o coração igual de Deus. Eu tenho um coração contrito, humilhado na presença de Deus. Quem acha que está com muito, não, eu guardo tudo, eu faço, eu sou bonzinho, irmão, esse é que está por fora. Quem fala, não, eu não guardo, eu não consigo, só a misericórdia de Deus é que me faz triunfar, você é filho e está dentro da casa do Pai. Religião, regra. Jesus disse em Marcos 7, regra sobre regra, doutrinas de homens, tudo uma em cima da outra para você andar na linha. Paulo bateu de frente com o pessoal que estava querendo colocar o Velho Testamento no Novo Testamento. A igreja da Galácia, a igreja de Roma, o pessoal querendo obedecer às leis do Antigo Testamento. Paulo disse, está tudo por fora. Aqui é tudo pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça, porque nós não temos condições de ser justificado pelas nossas obras. Ninguém é justificado por meio de obra, por meio de méritos, ou por obedecer tudo que Deus diz. Ninguém faz isso. Mas o filho mais velho é um escravo, é um legalista, é um religioso, está fora do padrão. Agora, o que mais? Nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Presta atenção. O cara está morrendo de fome na casa do pai. O cara está babando pelo cabrito, sendo que o pai dá para ele bezerro, dá boi gordo para ele comer, como deu para o filho rebelde que chegou.
Tu nunca me deste um cabritinho magrinho para eu comer. Meu Deus. Será que se ele pegasse um boi, matasse o pai, ia brigar com ele? Nunca. É filho. O pai faz tudo pelo filho. Mas quando volto para casa, esse teu filho, ele nem fala que é meu irmão, esse teu filho, esse tribuloso, que esbanjou os teus bens com quem? Lá em cima, a Bíblia diz que o filho saiu e gastou com prostituta. Fala? Não, lá em cima, diz? Não fala. Fala que o filho mais novo gastou irresponsavelmente o dinheiro. Não sabe administrar, não tem prostituta. Ele saiu com o dinheirão no bolso, não sabe fazer negócio. Aí chegou, eu comprei, perdeu o dinheiro tudo, perdi. Não sabe botar na poupança, não sabe quem rende mais. Isso aí, qualquer criança, você sabe disso. Se você dá 1 milhão para uma criança, o que vai acontecer? Uma pessoa responsável, um adolescente, o que vai acontecer amanhã? Não tem nada e não comprou nada. Então, ele gastou irresponsavelmente. Houve uma crise também econômica no país onde ele estava. Então, não foi prostituta. Mas o filho mais velho está tão enjoado com ele que começa a inventar agora a coisa que o filho não fez, que o irmão mais novo fez. Gastou dinheiro com prostituta, ó. Normalmente, esse tipo de pessoa que está na igreja, ele só vê o mal das outras pessoas e só aumenta. Ele nunca vai olhar para não, realmente o Paulo precisa de Jesus. Não, o cara que está fora, ele é um safado, é um tribuloso, eu tenho filho, ele fazendo isso, por que você está aumentando? Você viu nada. Sabe, você nem ouviu, você criou isso na cabeça e inventa. O filho mais velho é o retrato de muita gente que nós nem percebemos, mas que está pertinho da igreja, está envolvido com a igreja, mas não faz parte da igreja, não é filho de Deus completamente. Presta atenção, querido. Esbanjou o dinheiro com as prostitutas e o Senhor mata um novilho gordo para ele. Sabe o que o pai disse para então o filho mais velho? Disse o pai: meu filho, você está onde? Você está sempre comigo, cara. Ué. E diz o quê? E tudo que eu tenho é seu. Não pega porque não quer, não compra porque não quer. Na casa de Deus, tudo que Deus tem é para nós, queridos. Um dos textos bonitos que tem em Coríntios, que Paulo fala sobre Jesus, fala assim que Jesus é o herdeiro de Deus e nós somos co-herdeiros de Cristo. Tudo que o Senhor tem, Ele repartiu conosco. Então eu tenho que desfrutar do Evangelho, eu tenho que ser alegre. Você já viu crente carrancudo? Crente cara feia? Irmão, está deixando de usufruir do prazer da casa do Pai. Tem gente, crente, eu fui criado assim, olha onde, como é que eu fui criado. Eu fui criado numa igreja que os diáconos, um bigodão desse tamanho, gravata, carrancudo, irmão, todos esses carrancudos. A criançada, nós morríamos de medo, nós tínhamos medo dos diáconos da igreja. A igreja é grande, 5 mil membros. Nós sentávamos assim, a criançada tinha que sentar no primeiro banco. E os diáconos ficavam andando para lá para cá, sem soldado. Se cruzar a perna, se cruza a perna. Aí vamos orar. Igreja de oração, é claro, a gente orava. Os adultos oram. Naquela época, os adultos oravam 1 hora. Criança de joelho 1 hora é brava. Irmão, era um desgosto. Vamos orar, criançada, ajoelhado, todo mundo. Aí você está ajoelhado, você cansa o joelhinho de criança cansado. Aí você senta no calcanhar. Não senta no calcanhar, fica de joelho. Irmão, eu tinha uma raiva da igreja, eu falei, eu vou largar esse negócio. Quando eu crescer, eu largo isso. Que raiva! De vez em quando Deus abençoava lá, o Espírito Santo tocava, a gente chorava, mas a raiva era muito grande porque ele não tinha prazer. Não podia conversar, não podia fazer nada. Criança é criança. Nós não estamos dizendo que tem que virar bagunça, não. Estou dizendo isso. Os pais têm que cuidar, têm que correr atrás, mas calma, criança é criança, precisa ver. Pastor, você não incomoda? Eu falei, eu não incomodo porque é criança. Se eu visse um adulto correndo de um lado para o outro, eu falei, meu amigo. Mas criança, quer escolher. A mãe segura aqui, põe lá. Chorou, está chorando. Calma, criança chora. E quanto mais criança que não está acostumada com o ambiente da igreja, ela vai chorar mais, ela vai dar mais incômodo. Mas como é que pode a igreja tirar a alegria de uma criança, dos jovens, adolescentes? Nós não podíamos jogar bolinha de gude na rua. Chegamos na escola, todo mundo com o saquinho cheio de bolinha de gude no recreio. Pá, ganhei. Não, a gente pegava a bolinha, quando pegava a bolinha de gude para jogar, alguém falava para o meu pai, couro, pá. Jesus, se chegava com a bolinha de gude, de quem é essa bolinha de gude? Irmão, que igreja é essa? Oprimindo. Não podia jogar bola. Brasileiro que não joga bola, ele não é brasileiro.
todo mundo joga com bola de meia, nós fazíamos bola de meia. Meu pai cortava as bolas de meia, tudo, não podia jogar, quanto mais lá fora com o ímpio, aí que não podia mesmo. Aí eu tenho o irmão careca, o Valtair, de Maringá, ele saía, jogava bola e joga muito, jogava bola, quando voltava, meu pai pegava o fio de ferro, dobrava o fio de ferro, irmão, vocês não sabem o que é fio de ferro, aquele antigo que tira do ferro, dobrava dentro do quarto, pá, pá. A casa toda chorava, os irmãos todos chorando, minha mãe chorando, meu pai acabando com meu irmão lá dentro, batia, no outro dia meu irmão estava no campo de novo, falou, pode me matar, mas eu vou jogar bola. Aí chegava na igreja, está excluído, os irmãos querem excluir, volta aí, adolescente, com 17 anos, 15 anos, excluiu, volta aí, está excluído da igreja, não pode tomar ceia, e tinha que vir para a igreja, não pode tomar ceia, não pode fazer nada, todo mundo é rebelde, esse moleque é rebelde, metendo o dedo na cara dele. No outro dia estava jogando de novo, então era apanhar e jogar bola, ir na igreja de exclusão. Viveu, hoje ele é diácono da mesma denominação, estava na minha igreja quando eu estava no Brasil, lá em Maringá, da igreja missionária, aí agora já faz uns 5 anos, Timotinho, voltei para a Assembleia de Deus, eu sou diácono, presbítero da Assembleia de Deus, estou pregando, então, que maravilha, como é que Deus foi bom de te levar de volta a uma igreja que te oprimiu tanto. Isso é só para você ter um pouco de noção o que é que nós passamos, hoje já não é mais assim, mas o que é que nós passamos. Meu irmão mais velho, muito crente, pastor Walter, que veio aqui, de oração, de leitura bíblica, cantando o dia todo, um homem de Deus, não vou dizer que não é, mas ruim, coração ruim, igual o filho mais velho. A gente está brincando de carrinho podia, brincando de carrinho, fazendo ponte, carrinho passa por baixo, põe água e tal, tudo arrumadinho, meu irmão, o gigante está chegando, plá, em cima das pontes, plá, em cima do carrinho. Vocês precisam orar, está brincando demais, irmão. Eu vou falar para ele assim, quando eu te crescer eu vou te matar, cara. Quando eu te crescer eu acabo com você. Cresci e não matei nada, virei um pastor, não posso fazer. Mas aí quando eu falo isso para ele, ele muda de assunto na hora. Lembra do gigante? Mas então eu falei, agora está fugindo do assunto, né? Mas que dava raiva na gente, dá. Tira a alegria do cristão de viver. Irmãos, a igreja não precisa de regra, não precisa de nada. Esse filho mais velho, ele vive uma opressão, ele é escravo, ele não come cabrito, e tem raiva do filho mais novo que voltou. O filho mais velho na igreja tem raiva de quem chega, sabe, do filho que está lá fora e vem todo fedorento, e o pai recebe, não quer, só viver só entre... Irmão, isso é pecado, isso é muito, muito crasso, muito difícil. Mas a Bíblia que está dizendo, Jesus que está contando. Tudo que eu tenho é seu, rapaz, come o cabrito, come o boi gordo. Agora o pai diz assim, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Aí o pai fala, ele é seu irmão. Não é só meu filho, ele é seu irmão. E alegrar-nos porque ele estava o quê? Ele estava morto. A igreja tem que correr atrás, a igreja tem que louvar. Gente que sai e volta, a igreja tem que louvar a Deus, bater realmente o tambor para dança, para louvor. E ele voltou à vida, estava perdido e ele foi achado. Agora, querido, a minha pergunta é, se nós fazemos tudo o que o Senhor manda, tudo, esse filho disse que fazia tudo, eu sei que não fazia, mas se você fizer tudo que o Senhor manda, Lucas 17, dá um pulinho na frente aí, Lucas 17, versículo 10, se você fizer tudo que o Senhor manda, o que você é? Leia aí para ver. Lucas 17, versículo 10, leia aí, quem é que tem? Leia em voz alta, todo mundo, leia. Leia. Mas o que diz lá? Se você fizer tudo o que eu estou mandando, você é o quê? Uai, eu trajando aí, a coisa pega. Sabe por quê? Porque eu só estou obedecendo. Já pensou nisso? Se você cumprir toda a Bíblia, Jesus está dizendo que você é um servo inútil, não vale para nada. Porque você está só mandando aqui. É a mesma coisa, você já viu isso acontecer? Não acontece, é raro. Quando o pai manda o filho arruma seu quarto aí. Aí o filho está arrumando o quarto, eu vou aproveitar, vou arrumar o outro quarto também, vou arrumar a sala. É ruim, né? É ruim, né? Só faz o quartinho, o pão fechou. E mal feito ainda tem tempo. É inútil. O pai não tem que... meu filho arrumou. Isso não é nada. Para o pai ficar, sabe, embasbacado, feliz, tinha que limpar a casa toda. Acho que não, aproveitei. O senhor mandou aqui, eu já estava com a mão na massa mesmo, eu limpei tudo. Aí sim, é filho que dá prazer, hein? Minha pergunta. Jesus precisava orar? Jesus precisava orar, querido. Jesus é Deus.
Jesus é Senhor, Jesus não tinha pecado. Por que Jesus passava a noite toda no monte orando? Por que Jesus passava sempre orando? Sabe por quê? Porque ele fazia mais, como filho, fazia mais do que um filho normal fazia. Os discípulos dormiam, Jesus orava. Os discípulos dormiam, já fiz meu papel aqui, já estou seguindo, já bom demais. Mas Jesus orava. Nenhuma hora vocês podem orar comigo. Quer dizer, Jesus e um pouco mais. Esse é o filho. Por isso Deus disse 3 vezes na Bíblia: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, o pai tinha prazer, sabe por quê? Ele arrumava o outro quarto, arrumava a sala. Ele é um exemplo assim, de fazer, de estar, de dedicar a vida para Deus, amar o pecador. Irmãos, ninguém é como Jesus. Mas ainda bem que a Bíblia diz: se você fizer tudo o que a Bíblia, o pai manda, você é um servo inútil. Você é escravo ou você é filho? Marcelo, você é escravo ou é filho? Você, Trajano, é escravo ou é filho? Nós somos filhos. O filho, quando se trata da escravatura, da orelha furada, eu sou um escravo livre. Não sou obrigado a fazer nada. Se eu faço é porque eu quero. Mas como filho, o filho faz para agradar o coração do pai. Não que ele é obrigado, se ele não fizer, vai morrer. A questão do dízimo, a questão de qualquer coisa, Deus não vai matar ninguém se não fizer. Agora, quando você faz, ele, estou contente com você. Não vou dar dízimo, não vou dar igreja, nada. Problema seu. Não, está agradando meu coração. Aí tem um texto na Bíblia que fala assim: a alegria do Senhor é... Alegria de quem? Do Senhor. Quando ele está alegre, você tem força. Agora, se ele não estiver alegre com você não tem força nenhuma. Porque ele não está feliz com você. Ele não está fazendo espontaneamente, está fazendo como escravo. Escravo ele não quer. João 15, está escrito lá, 14. João 15, 14 e 15. Leia lá, para a gente ver. Um pouquinho na frente. João 15, 14 e 15. Leia. Quem achou? João 15, 14 e 15. João 15, 14 e 15. Achou? Quem achou, diga amém. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Amigo que obedece ao Senhor é amigo. Quem o Senhor ordena e você cumpre as ordens do Senhor, você é amigo. Aí o que mais que diz a Bíblia aí? Já não servo. Olha, Jesus está dizendo que não chama mais de servo, chama de quê? Eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas tudo que eu sei, eu tenho feito vocês conhecer. O que Jesus está dizendo aí? Vocês não são escravos. Servo é escravo. Vocês não vos chamarei mais de servo, mas temos chamado de amigo. Nós somos família, amigo. Você já viu filho que não é amigo do pai? Não tem nada mais truncante na vida do que filho que não é amigo do pai. Tem que ser amigo, bater papo, conversar, tal, porque é amigo. Agora, quando não é amigo, vira a cara. É a mesma coisa do filho mais velho. Não quero sentar na mesa, não vou sentar aí, não vou comer, porque esse meu irmão chegou, eu não quero ter nada com ele. Mesma coisa. Agora, Jesus quer ter amizade. Não me chamarei de servo, mas temos chamado de amigo. Você é amigo de Deus? Diga amém. Você é filho de Deus? Diga amém. Você está bem na casa do Pai? Diga amém. Está comendo cabrito gordo? Diga amém. Comida, alimento, palavra. Irmão, se você não está comendo, você fica triste. Na igreja carrancuda, igual os diáconos que eu falei quando eu era criança. Se você está alegre na casa do Pai, sorrindo, passando, você está com a Deus, verdade. Você tem prazer de vir aqui, você tem prazer de ouvir, você tem prazer de ler a Bíblia em casa, você tem prazer de orar, irmãos. Não é assim que vontade de orar, não. Não é vontade. Você tem vontade de orar, irmão? Se você tem vontade de orar, me ensina aí. O que você faz para você ter vontade de orar? Ninguém tem vontade de orar. Mas você ora porque sabe que é o momento que você está com o Pai. Eu falo assim que na oração não é tanto a resposta da oração que é importante, mas um pouco de Deus que fica em nós quando a gente ora. A resposta é importante, mas não é tanta a resposta não. É a presença de Deus na minha vida, o que Ele deixa na minha vida, que faz eu gostar de orar. Aí eu não estou com vontade não, mas eu vou orar, como é comunhão com Deus, tal, você levanta assim, restaurado. Presença de Deus na sua vida. E às vezes, as nossas orações faz com que a resposta seja dentro do coração para uma restauração, para um alívio da nossa alma, mais do que o pedido que nós pedimos. Deus às vezes não nos dá aquilo que nós pedimos, mas dá aquilo que nós deveríamos pedir. Gosto disso também, né? Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, mas às vezes nos dá aquilo que nós deveríamos pedir. Alívio na alma, alegria no coração. Deus sabe que você precisa mais do que você imagina. Agora veja só, quero ler um outro texto. Deixa eu ler com vocês Marcos 12, 34. Só para vocês, porque eu falei, mas eu não li. Marcos 12, 34. Volta lá um pouquinho. Marcos 12, 34.
Achou aí? Eu estou lendo porque se a gente lê é melhor do que a gente fala, a pessoa fica procurando. Marcos 12, 34. Quem achou? O que diz aí? Oh, meu Deus, está vendo só? Você não está longe do reino de Deus. Você não está longe. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer pergunta. Que Jesus já mostrou. Ou está dentro ou está fora. Pode estar na beira, mas não está dentro. Tem gente que está pertinho, está no campo, mas não entrou na casa. Irmãos, está pertinho, não entrou na casa, não entrou mesmo. E o filho mais velho estava onde? Estava no campo. Ele estava na casa? Agora, muito bem. Já que nós falamos sobre escravo, trabalhar, pergunta que eu já fiz aqui, vocês conhecem. O Mário sabe mais do que os outros, então ele sempre responde certo. Mas a minha pergunta é, você vai fazer uma pergunta para Deus que os discípulos fizeram. O que é que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que é que você responde? Sabe ou não? João 6, 28 e 29, para terminar. João 6, 28 e 29. Vocês não lembram não? O que você deve fazer para realizar a obra de Deus? Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Eu não sou escravo. Vamos lá, João 6, 28 e 29. Todo mundo achou? Marca aí esse texto na sua Bíblia. Marca aí, se não está marcado, tem que marcar. 6, 28 e 29. O que diz? Os discípulos perguntaram. O que é? O que precisamos fazer para realizar as obras de Deus, que Deus requer? O que nós precisamos fazer? Quer fazer? Você quer virar escravo, religioso, subir escada de joelho, sabe? Essas coisas, irmão, isso não adianta não. Agora, o que diz 29? Jesus respondeu. A obra de Deus é? Aí, Marcelo, acabou. Hein, Josi? O que você deve fazer para realizar, para Deus ficar contente com você? O que você deve fazer para ele ficar contente? O que é? Então eu estou realizando a obra dele. Você está realizando a obra dele. Você crê em Deus, você crê que Deus enviou Jesus, irmãos, isso é obra. No reino de Deus você não precisa fazer nada. Como eu já disse, você faz para agradar, mas você não é obrigado. Porque Deus espera de você essa crença nele. Realizar a obra de Deus, eu preciso crer em Deus, eu preciso crer no Senhor. Quando você crê em Deus, Deus está satisfeito com você. Aí você está dentro da casa, aí você quer tirar a árvore de Natal, você vem tirar, você vai fazer, mas isso não vai aumentar o seu crédito com Deus, não. Você que vai sentir bem que você está na casa. Você já viajou, você sabe disso. Eu quando era adolescente não, jovem, 17 anos, quando eu conheci a Marta, tanto é que eu comecei a namorar com a Marta, 3 meses eu saí pregando, viajando o Brasil todo, aí depois de 3 meses eu voltei, 3 meses de namoro e nós casamos. Eu saía, ficava na casa dos meus irmãos, na casa de irmãos de igreja, pastores, assim, muito legal, me tratavam assim, no luxo, assim, lá em cima, no topo. Irmão, mas eu tinha uma saudade de casa. Uma saudade de casa. Em casa talvez eu não tinha a comida que eu comia lá. Em casa eu não tinha talvez, sabe, o lençol de primeira, como eu via na casa de alguns pastores, alguns irmãos, irmão meu que tinha condições. Carro para eu dirigir, não tinha. Mas, irmãos, quando eu chegava em casa, quando eu voltava, que eu entrava na minha casa assim, no meu quartinho, para Jesus, eu estou em casa, que maravilha. Prazer de estar na casa, não importa como é a casa. Se você é filho, você tem prazer de estar entre o povo de Deus, cantando, louvando a Deus, tem prazer. Se você não tem esse prazer, eu vou repetir, você não tem esse prazer, você não é filho, você está fora. Ou se foi, está no campo, com ódio no coração, magro porque não come nada, isso aí não é vida para você, não é vida para nós. Vida para nós é sentar na mesa com o Pai, comer, desfrutar. E o Senhor dá comida para a gente ou não? Tem novilho gordo ou não tem? Vocês sabem que quando eu falo novilho gordo, eu estou falando da palavra de Deus, alimento. Mas literalmente, depois que Jesus voltar, o que ele vai dar para você? Quando Jesus voltar, o banquete, o que ele vai dar para você? Sabe ou não? Lembra que eu preguei aqui? A picanha com gordura. Você não vai ficando, não tem mais colesterol, você não tem mais problema com doença. Irmão, não há nada mais gostoso do que gordura. Você não pode comer, mas que é bom, é. Fui na casa da Sandra, essa semana passada, e ela fez picanha no forno, dessa grossura assim. Ninguém comeu a gordura. Eu comi, eu falei, eu vou comer. Vou comer essa gordura, que eu não como gordura todo dia, principalmente no inverno aí, que eu não faço churrasco mesmo, então eu vou comer a gordura.
como é bom aquilo assim. Eu falei, por isso que Deus diz, a gordura é minha. Vocês comem a carne, mas a gordura vocês não podem comer, deixa ela subir, porque eu me sinto bem com gordura. Deus não é bobo nem nada. Olha só, Isaías 25, isso para mostrar que vale a pena hoje desfrutar do prazer da casa do Pai. Tem tribulação lá fora, hein? Tem luta lá fora, ou não tem? Tem ou não tem, Marcelo? Tem ou não tem, Fred? Não tem problema lá fora? Não tem, Meire? Tem luta lá fora, você tem mais calma. Não tem não, Paulo? Não é pouco não, tem problema, mas aqui não, ué. Aqui não, um dia uma irmã estava adorando a Deus aqui, há um tempo atrás, estava adorando não, sentada, ficava em pé. Eu fui conversar com essa menina no escritório, falei assim, você está braba? As coisas não estão boas não. Eu falei, mas com quem? Com Deus? Não, lá em casa, eu falei, aqui não tem nada a ver com sua casa, porque você tem a ver com Deus. Ouve a Deus, chegar em casa, fecha a cara para o marido. Mas para Deus não, ué. Você está com brigado com o marido, chega perto de Deus. Deus fala, o que eu tenho a ver com isso? Tira o prazer, irmão. Está o problema lá, mas aqui não. Aqui é o meu Deus merece meu louvor. Ele é bom, como nós falamos aqui, Deus é bom, misericórdia para sempre, eu vou louvar o meu Deus. Agora quando chegar em casa aí, senta na mesa, discute com o marido enjoado. Não deixe os problemas da vida tirar sua alegria, não. Louve a Deus com graça no coração. Agora presta atenção. Passando agora, passa essa fase, nós estamos firmes na casa do Pai. Irmãos, quando Jesus voltar, Ele vai te dar um corpo glorificado. Irmão, nós não vamos ficar, presta atenção nisso, nós não vamos ficar todo mundo de roupa branca. Eu tenho que explicar isso, porque a igreja não entende. Eu vejo fotos, tal, eu falo assim, não é assim não. Todo mundo de roupa branca, parecendo no hospício. Amém. Isso é hospício, não quero não, eu quero ficar aqui. Eu estou com prazer aqui, estou com Jesus, estou salvo do mundo, estou salvo, eu quero ficar aqui, porque aqui eu como, aqui eu brinco, aqui eu converso, aqui eu estou na igreja, eu canto. Lá não, todo mundo então tocando harpa. Plim, 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 plim. Harpa, irmão, isso é mais enjoado que tem um som só. Plim, 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 plim. Já pensou você, toda a eternidade, andar de branco de um lado para outro, sabe, tocando harpa? Já pensou? Pode parar. Que a Bíblia diz para nós que roupa branca é justiça dos santos. Roupa é justiça. Então tira a roupa branca, você vai usar a roupa mesmo. Se vai usar também, não sei. Aí você vai usar uma roupa. Agora você vai comer, gente. Porque homem, nós não vamos virar anjo. Ou você pensa que todo mundo vai ficar voando. Não, irmão. Nós não vamos deixar de ser homens. Quando Deus criou Adão, Adão não morria. Passou a morrer depois do pecado. Mas Adão comia, Adão brincava, Adão tinha relação sexual. Adão, é essa fase que Deus vai dar para a gente. Nós vamos viver na terra louvando a Deus. Agora presta atenção. Logo na festa que ele vai dar para a gente, de abrir o milênio, ele vai fazer o seguinte, nesse monte, 25:6, nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de quê? Fala aí. Vinho envelhecido. Você gosta de vinho? Continua firme aí que o vinho bom vai vir depois. Vinho envelhecido, diz a Bíblia aqui, ó. Com carnes, o quê? Suculenta, sanguinho escorrendo. Ai, Jesus, como é bom. Suculenta. E o melhor vinho. Agora veja só, nesse monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos. Quer dizer, vai abrir para todo mundo enxergar Jesus, que o pessoal não enxerga. A cortina que cobre todas as nações, todo mundo vai enxergar o Senhor Jesus, vai enxergar a igreja. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto. Aí não vai ter mais problema, Paulo. Aqui. Ele vai enxugar a lágrima, porque aí não tem mais sofrimento que você tem, problema, a crise, a doença, a dor, sabe, as notícias ruins do Brasil, da América, gente matando, criança, isso vai acabar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, de todo o rosto, e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Aí ninguém vai zombar mais de igreja, de povo de Deus, nunca mais. Foi o Senhor quem disse, naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos. Ó, tem que ter alegria, não é por causa da carne não, é por causa dele. Exultemos e alegremos, porque ele, você é salvo hoje. Então, agora, se nós somos salvos hoje, alegremos do mesmo jeito. Só está faltando a carne com gordura, para eu não morrer de colesterol. Mas mesmo assim, se você não quer comer, não coma, mas de vez em quando tem que ir. Faz não? Tem em casa lá, de vez em quando a gente faz, e come. Quem gosta de gordura come, quem não come, quem cuida mais, mas a gente faz. Então já tem alegria de sermos salvos, e ainda nós temos condições, principalmente nesse país,
Então uma carne maciazinha para comer, que maravilha, o vinho, esse vinho baratinho, mas bom. Você toma, agora pensa bem naquele dia o que o Senhor vai fazer comigo, com você. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, vamos orar. Nós temos que ser o filho novo, nós temos que voltar, sabe? Você já saiu da igreja? Você já foi desviado, já saiu? Você voltou porque você, sabe, precisava voltar. Lá fora você estava perdido. Lá você não tinha comida, lá você estava sentindo falta da casa do pai. Você volta, não quer mais sair. Agora tem gente que está pertinho e não entra. Tem gente que está, sabe, no campo do pai e não come cabrito. Vive numa amargura, numa tristeza. Irmão, Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso prazer. Jesus é a nossa herança. Jesus é tudo. Tudo para nós. Peça a Deus para abrir seu coração para você ser contente com Jesus, contente com a igreja, contente com o Pai, contente com o reino de Deus. Ele vai te dar prazer, alegria. O mundo é que não tem nada. O mundo só tem decepção. O mundo só tem porco, lama, pecado. Aqui não, é todo mundo com roupa nova, todo mundo com sapato bom, todo mundo com anel no dedo, todo mundo com cabrito gordo. É bom estar na casa do Pai. Aleluia. Agradeça a Deus. Faça uma oração. Diga para Deus, obrigado, Senhor. Diga isso. Fala, obrigado, Senhor, porque eu posso estar na tua casa, te louvando, te adorando. Diga isso para Deus. Fala, Senhor, obrigado porque eu entendi a parábola do filho pródigo, do filho mais velho. Eu entendi isso. Vamos orar. Deus, ouvimos a tua palavra. Estamos terminando, Senhor, esta série de sermões sobre essas 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, e o filho mais velho. Te agradecemos porque o Senhor revelou, o Senhor trouxe conhecimento para nós. E também aprendizado, porque nós sabemos que nós precisamos ir atrás do pecador, porque ele não sabe o caminho, ele não conhece Jesus. Nós precisamos ajudar uns aos outros aqui no templo, porque a poeira abafa a imagem do Senhor. Na poeira do mundo, nós precisamos clarear com a tua palavra a vida dos nossos irmãos, suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, essa mutualidade, essa unidade da tua igreja. Mas hoje, Senhor, nós aprendemos que o filho que sai, ele tem que voltar, e o pai não vai atrás, porque o filho sabe o caminho. E quando volta, o pai corre atrás, o pai abraça. A iniciativa tem que ser nossa. Da mesma forma, o filho mais velho, Deus, nos livra dessa condição de estar no teu reino e não desfrutar do teu reino, não comer, não alegrar, não festejar por causa do nosso irmão, que é tribuloso, que voltou, inventar calúnias contra os nossos irmãos. Nos ajuda a ser libertos, Senhor, desse filho mais velho, em nome de Jesus. Sei com o teu povo, que nós possamos jamais esquecer desses princípios da tua palavra, e que nós não precisamos nos esforçar nem virar escravos. O Senhor nos trata como amigos. Obrigado porque nós não temos nenhuma condição de fazer tudo que o Senhor manda, mas o Senhor está contente conosco porque nós fazemos por prazer, com alegria no coração, a música, o louvor, a contribuição, estar presente aqui no templo, a leitura bíblica, a meditação. Nós fazemos isso não porque o Senhor obriga, mas porque nós amamos o Senhor. Muito obrigado pela liberdade que nós temos de estarmos aqui e podermos te louvar, te adorar, sem nenhuma pressão, espontaneamente, livremente, mesmo como éramos escravos. O Senhor nos libertou, mas nós queremos ficar na tua casa, nós queremos ficar perto do Senhor, nós queremos sentir o teu cheiro de Jesus, nós queremos sentir o teu afago, Jesus. Tu és tudo para nós, tu és o nosso Senhor. É a nossa oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Amém. Amém, queridos?